E aí, gente, bem-vindos à quarta aula do segundo módulo dedicado à lógica de programação. Na verdade, para mim é a continuação da terceira, né? Tô gravando uma em seguida da outra. Faz algum sentido, né? Porque tanto a aula passada quanto essa são baseadas no capítulo 3 do livro Lógica de Programação de Furbelonie e Ebersprache, né? E esse capítulo é chamado Estruturas de Controle. Na aula passada a gente falou de estruturas de seleção. E nessa aula vamos falar de estruturas de repetição. Ambas são estruturas de controle. Controle de quê? Controle do fluxo sequencial, né? Da sequência em que as ações vão ser executadas, né? As seleções, ela fala se determinadas ações vão ser ou não, ou se a gente vai fazer o se, ou se vai pular direto pro então, né? Pro se não, na verdade. Né? Então, de modo que a gente está manipulando o fluxo do algoritmo, tá? E não apenas o que a gente está fazendo. Quais são as ações que a gente está fazendo. Então, vamos relembrar aqui do nosso algoritmo de cálculo da média anual de um aluno, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, situação hipotética. Não tem nada a ver com a realidade. Imagina que eu sou um professor, né? E eu preciso atribuir nota a uma turma de especialização de 150 alunos, né? 150 alunos, né? Só um exemplo fictício. Como é que eu faço, né? Esse algoritmo aqui, do jeito que está, do jeito que ele está sendo escrito, deixa eu dar só um enter aqui para não confundir com outro. Do jeito que nosso algoritmo está escrito aqui, ele pega a nota de um aluno só. Ele não vai pegar a nota de 150 alunos. Então, como é que eu faço para fazer esse algoritmo funcionar para 150 alunos? Claro que uma possibilidade era eu pegar. Vamos pegar esse aqui, gente. Né? Aqui é o corpo do meu algoritmo. Simplesmente fazer assim, ó. Dá um enter, né? Na verdade, eu não preciso declarar as variáveis várias vezes, não. Então, vamos pegar. Não, para ficar menorzinho, né? Vou só pedir várias vezes pro cara e, né? Vou pedir para o primeiro aluno vai sentar, vai escrever, depois o segundo aluno vai sentar, vai escrever, depois o terceiro, depois o quarto. Mas imagina, gente, eu teria que fazer isso aqui 150 vezes, né? Não é a maneira mais esperta de fazer isso, né? Então, a gente seria mais eficiente a gente aproveitar, né? A gente vai usar esses mesmos comandos aqui, né? A gente vai ter as mesmas variáveis, a gente vai simplesmente, na verdade, esses comandos, a gente vai simplesmente pedir de novo para dizer as notas, calcular. Pedir de novo para dizer as notas, calcular. Então, seria mais eficiente a gente utilizar esses comandos mais de uma vez, né? Ou seja, a gente precisaria de um comando que, quando ele chegasse aqui no fim do si, ele subisse, ele mandasse o fluxo, o computador ler de novo, daqui do começo até o final, depois de novo até o começo até o final. Né? A gente precisaria disso. A gente fez isso lá na primeira aula sobre a lâmpada, né? Então a gente precisa agora isso aqui de uma maneira um pouco menos informal. Então a gente precisa de um laço de repetição, né? Em inglês é um loop de repetição. Né? Tem vários tipos, né? Tem for loop, while loop, a gente vai ver esses loops aqui. Então o loop ele permite repetir automaticamente um bloco de comandos. Eles são fundamentais para tornar o código mais simples, reutilizável e eficiente. Né? Imagine, eu vou ter que pegar esse código e repetir 150 vezes. Aí vamos dizer que um aluno trancou. Aí, eu vou ter que pegar de novo o meu código, abrir de novo, tirar um. Não, mas mais dois se matricularam. Não, vou ter que abrir meu código, repetir de novo duas. Imagina a confusão, né? Então, você ter um loop, você possa controlar de maneira mais rápida. Você possa ter simplesmente uma variável que diga número de alunos. E você já saber que o computador vai rodar ali aquele mesmo número de vezes, e você, se trocar o número de alunos, você precisa simplesmente trocar um valor em vez de mudar o código todo, seria interessante, tá? Então, o primeiro tipo de loop que a gente vai ver é o repetição com teste no início. Então, ele tem essa estrutura aqui. Enquanto a condição, né? Então, essa condição aqui, ela é um valor booleano, né? Então, ele vai ter que ser uma expressão lógica ou relacional. Faça, né? Perceba aqui, né? Como eu falei para vocês, que do jeito que ele está escrevendo, o pular linha
Você pode fazer ou não, tá? Você faz só por questão de organização. Aquele, em vez de botar o faça aqui dentro, né? Que no outro, no sim, então ele botava o então aqui, né? Indentava isso aqui mais pra dentro, depois o senão aqui dentro. Aqui ele já botou o faça aqui do lado, tá? Eu poderia colocar o faça aqui. Não faz diferença, tá? Só por questão de organização. Tá? Então, enquanto essa condição aqui estiver satisfeita, você vai fazer isso. Então, o programa ele vai chegar aqui, olha só. Ele tá vindo aqui, né? Opa, chegou no enquanto, no enquanto. Ele vai checar, pô, essa condição está satisfeita? Se sim, ele vai fazer essa lista aqui de coisas. Aqui também deveria ser um bloco, né? Ele não botou o bloco. Ele vai fazer essa lista de coisas. Como eu disse, também o bloco é dispensável, aquele início e fim, porque você tem um fim do enquanto aqui, que diz que o bloco terminou. Mas enfim, aqui também colocaria o bloco. Ele vai fazer essa ordem de coisas. Aí, quando chegou no fim do enquanto, ele automaticamente volta para o começo. Sempre. Aí, chegar no começo, ele vai checar de novo se a condição está satisfeita. Se estiver satisfeita, ele vai de novo. Até o final, volta para o começo. Assim, ele vai fazendo isso infinitamente até a condição não ser satisfeita. Tá? Se ela não estiver satisfeita desde o início, ele já só vai pular o enquanto, tá? Então, o número de repetições pode ser desconhecido no início. Mas tem que tomar cuidado, né? Sempre que a gente usar enquanto, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem um critério que a gente saiba que o computador vai parar. Tá? Então a gente vai ver que a gente vai usar geralmente um contador, alguma coisa que garanta que alguma hora a condição não vai ser satisfeita. Porque senão o computador vai ficar rodando ali para sempre e ele nunca termina o programa. Né? Então, por exemplo, vou dizer que no final do programa eu queira que o computador gere um arquivo de texto, sei lá, uma tabela com as notas dos alunos. Se eu tiver um enquanto com a condição que nunca é falsa no programa, ele nunca vai terminar. Ou seja, ele nunca vai gerar o arquivo de texto. Né? Então vai ser um programa ruim. Então a gente tem que sempre ter uma condição, ter certeza que alguma hora a condição vai ser falsa para o programa parar o enquanto e continuar. Tá? Então só para falar um pouquinho, um laço de repetição como esse consiste em uma estrutura de controle de fluxo de execução que permite repetir várias vezes o mesmo trecho do algoritmo. No entanto, antes de cada repetição, nesse caso aqui, o algoritmo verifica se a repetição ainda é permitida, ou seja, se a condição continua válida. Quando a verificação é feita antes de executar o bloco de comandos, esse comando se chama enquanto. Tá? Então ele vai ter outro comando que é repita, em que o teste fica no final. Né? Você pode ser interessante você usar um ou outro. Né? Você vai usar o repita, por exemplo, se você sempre quiser fazer o loop uma vez, pelo menos. Né? O enquanto pode ser que tenha 0 vezes. Né? Se a condição for falsa na primeira verificação, o bloco já não vai ser executado de nenhuma vez. Né? Ou seja, a repetição só acontece se a condição inicial for satisfeita. Né? O que nesse caso aqui, a gente tem controle total da entrada do laço. Né? A gente tem que pensar, a gente sabe se vai entrar ou não. Então, essa estrutura aqui é ideal quando a gente não sabe de antemão quantas vezes a repetição deve ocorrer. E queremos garantir que nenhuma execução aconteça se a condição for falsa. Então, imagina agora que eu vou pegar aquele algoritmo e quisesse rodar ele, sei lá, 50 vezes ou 150 vezes. Aí, no caso, vamos dizer que eu tenha o número de alunos, né? Aí eu poderia, no final aqui de cada vez, fazer isso aqui, ó, gente. Isso aqui chama um contador. No final do laço, né? Então, no começo do programa, eu declaro o contador, né? Que é um inteiro, que ele só vai contar. Aí eu vou inicializar, chama, né, o contador. Antes de começar meu loop, né, quando eu declaro o contador, eu só falei que aquela gaveta é para guardar inteiro, mas eu não coloco nada na gaveta. Então, antes de eu usar essa variável, se eu for usar essa variável, é uma gaveta vazia. Ele tem um valor nulo, né? Então, não vai servir. Então, antes de eu usar ela, eu tenho que inicializar ela. Atribuir um valor para ela. Geralmente 0. Tá? Então, isso aqui é antes do loop, eu vou declarar a variável e inicializá-la para 0. Aí, no final de cada loop, eu coloco isso aqui. Olha só, o contador. Suba mais 1 no contador. Né?
Tá? Então, o contador é uma variável criada com um número inicial definido, geralmente 0 ou 1, que é incrementada, né, mais 1, a cada repetição do laço. Assim, a cada nova média calculada, o contador soma uma unidade, permitindo que o algoritmo acompanhe o número de execuções e saiba como parar, né? Então, minha condição de parada vai ser: enquanto meu contador for menor que 150, faça isso. Vocês entenderam? Então, quando ele for igual a 150, pare. Né? Se eu iniciei do 0, né? Se eu iniciei do 1, aí se ele for maior que 150, pare. Beleza, vamos pegar aqui nosso algoritmo, né? A gente vai usar tudo como está aqui, né? Só que a gente vai ter que declarar o contador, né? Que ele é um inteiro, né? Poderia declarar como real? Poderia. Eu poderia, mas é desnecessário. Estou gastando memória desnecessariamente. Um real, ele gasta mais memória do que um inteiro, tá? Por isso que ele é às vezes chama de duplo. Você gasta duas, é como se fosse dois inteiros. Porque é um inteiro para partir antes da vírgula e um inteiro para depois da vírgula. Tá, então aqui eu tenho esse inteiro que é contador. Eu vou dizer aqui, ó, esse aqui é o contador. Né, para eu saber que é o contador. Aí beleza, aqui eu poderia ter já uma seção assim, ó. Inicialização de variáveis. Essas outras, a N1, N2, N3, N4, N6, eu não preciso iniciar, porque elas vão ser iniciadas já com o valor certo aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer com elas é uma atribuição de valor. O com não. O com, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é uma soma. Então, para somar, eu tenho que ter um número para somar, né? Então, eu vou começar aqui com o 0. Então, eu vou botar assim, ó. Vou atribuir com o valor 0. Opa, ponto e vírgula. Né? Então, esse aqui é a inicialização do contador. Aí, beleza. O que eu quero repetir é essa parte aqui do algoritmo, né? Aqui já termina o algoritmo. Então, eu quero repetir essa parte aqui. Pedir a entrada de dados, fazer o processamento e dar o output dos dados. Então, eu vou enlaçar essa parte do algoritmo com o meu enquanto. Então, o meu enquanto ele vai começar aqui e ele vai terminar aqui, antes do fim. Ele está tipo enlaçando essa parte do algoritmo. Essa parte do algoritmo que está aqui, né, eu vou até dar aqui mais enter, é a parte que eu quero ficar repetindo. Então aqui eu vou colocar o enquanto e aqui o fim do enquanto. Eu quero que ele repita isso aqui. Beleza. Aí aqui eu vou ter que mudar as indentações todas, né? Porque o enquanto ele vai estar aqui nessa enquanto. Qual é a condição? Com for menor que 50. 150, né, no nosso caso. Faça. Né? Faça. Então, esse aqui é teste da condição de parada. Aí aqui, como isso aqui tudo está dentro do enquanto, eu vou aumentar a indentação de todos em um, né? Aqui ficou feio. Acho que é isso mesmo, né? Que na verdade era para estar assim. Aí aqui eu vou indentar. Por que não está indentando igual? Acho que esse daqui que não está certo, não? Aí, pronto. Estou indentando tudo para todos ficarem. Para a minha estrutura ficar clara, né? Eu entendi que aquela primeira parte ali é do sim, então, e tudo está indentado. Muitos programas usados para programar teria a opção de eu simplesmente selecionar tudo e indentar tudo de vez, tá? Porque é muito comum fazer isso aqui que eu estava fazendo. Tá, então, cadê meu enquanto? Ah, tá, meu enquanto tá aqui em cima, tá vendo? Ele tá fácil de ver porque ele tá um nível anterior. Então, aqui é meu fim do enquanto. Eu vou colocar na mesma indentação. Fim é junto, né? Fim enquanto. Beleza? Tá aqui. Aqui termina meu enquanto. Você vê que ele tá alinhado com o enquanto. Aqui termina o se. Perceba que ele tá alinhado com o se.
Beleza. Então, enquanto essa variável aqui, ela valer menos que 150, né? Eu vou fazer tudo isso aqui que está no meu laço, né? O laço, como eu falei, começa aqui e termina aqui. Você vê pela indentação. Só que perceba, no final de cada rodada, eu tenho que incrementar a variável com, igual, com, mais um. Incrementar o contador. Né? Então, beleza. Vai começar aqui, ó, com o contador igual a 0. Aí ele vai calcular a primeira nota. Aí ele vai dizer assim, ó, essa nota é do aluno 1. E aí ele vai voltar para cá. Vai calcular a segunda nota, ele vai dizer essa nota é do aluno 2. E assim sucessivamente. Aí quando der quando for 149, ele vai aqui fazer isso tudo e ele vai dizer essa nota é do aluno 150. Aí ele vai voltar para cá. Epa, com é igual a 150, não é menor que 150. Parei, não tem mais aluno. Mas se eu tivesse começado do 1, aí seria diferente, né? Que eu teria que colocar menor ou igual, né? Enquanto ele for menor ou igual, faça, porque aí no caso o último seria do 150. Aqui o último é com 149, ele vira 150 só aqui no final. Aí depende de cada um, tá? Então, salvar aqui, para depois a gente vai implementar isso aqui em Python. Beleza. Outra coisa que a gente usa muito quando a gente usa esses laços é acumuladores. Então, o acumulador ele parece com o contador. A diferença é que o contador ele vai somando de 1 em 1. E o acumulador a gente está acumulando algum valor. Então, aqui, né, ele está declarando o acumulador como inteiro. Aqui, no caso, o acumulador às vezes é real, tá? Se o que está acumulando for um valor real, a gente tem que declarar ele como real. Se o que está acumulando for um valor inteiro, a gente pode declarar ele como inteiro. Como a gente vai aplicar isso daqui ao algoritmo das notas, então a gente vai declarar como real, porque a gente está colocando notas como números reais. Né? Então, o acumulador ele vai acumular. Então a gente vai declarar ele. Esse x aqui ele está declarando só porque ele está usando aqui no exemplo, tá? Aí ele está usando aqui. Mas não precisa ter isso. Pode ser outra variável qualquer que a gente vai acumular. A gente vai iniciar o acumulador, geralmente como 0. E aí no final do loop a gente vai colocar o acumulador antigo mais a variável. Então a gente poderia usar esse daqui, por exemplo, se a gente quisesse saber a média total da turma. Né? Então, cada loop ali, ele calcula a média de um aluno. Mas eu posso querer saber a média total da turma. Então eu posso começar com o meu acumulador 0. Quando calcular a média do primeiro aluno, soma essa média ao acumulador. Do segundo, do terceiro, eu somando tudo. Aí no final eu pego esse valor, que vai ser um valor grandão, e divido pelo número de alunos. E aí eu tenho a média da turma. Então isso aqui é uma maneira de calcular a média dos alunos. Vamos lá. Então, percebeu? Nosso código está ficando... Nosso algoritmo está ficando cada vez mais complicado, né? Então, beleza. Então, aqui a gente vai declarar como real. A gente declarou aqui, ó, como real. Assim, no livro, ele faz um algoritmo mais fácil, né? Ele faz algoritmo só para somar a média, só a parte do contador. Vamos implementar aqui no algoritmo, tá? Então, aqui, ó, a gente vai tirar... A gente pode botar tudo junto aqui, né? Poderia escrever aqui uma nova linha, escrever real e declarar o acumulador, mas vamos botar aqui ACM, já vai precisar do acumulador. Então, esse aqui é o acumulador. A gente vai precisar também de outra variável, que é a média da turma, né? Que é isso que a gente quer calcular no final. Então, essa aqui é a última que a gente vai, o último real que a gente vai, média anual da turma. Então, perceba como nossos comentários tornam o código muito mais fácil de ler. A gente sabe, né? Quando vai aumentando o tamanho do programa, a gente vai usando muitas variáveis e a gente esquece. Por mais que a gente use MA para média anual
MAT para média anual da turma. Por mais que a gente faça isso, às vezes a gente esquece. A gente tendo o comentário, a gente consegue ver melhor, né? Então, beleza. Então, a gente tem um contador e tem o acumulador. A gente vai usar os dois, tá? A gente vai fazer o programa versão final, que depois a gente vai fazer em Python. Tá, então a gente inicializou aqui o contador. Beleza, vamos inicializar também o acumulador. O acumulador também é igual a 0. Opa. Inicialização do acumulador. Acumulador. Aqui fica igual, né? Então, enquanto esse... Aqui vem enquanto começa aqui e termina aqui. Então, enquanto o número for menor que 150... E aqui, na verdade, eu percebo, aqui eu botei 150, mas eu poderia ter... Olha só que interessante, gente. Vou botar esse aqui também, ó. Fazer esse aqui. Esse aqui não está aí no livro, mas... número de alunos. Que é vírgula. Número de alunos. Aí aqui eu posso inicializar número de alunos para 150. Se perguntar, para que você está fazendo isso? Porque aí aqui eu posso assim, enquanto com for menor que o número de alunos, por que você está fazendo isso? Porque agora se eu mudar o número de alunos, eu só mudo essa variável. Tudo bem que aqui só estou usando essa variável uma vez. Mas poderia ter um código que eu usasse esse número 150 várias vezes. E aí, se eu mudasse o número de alunos, eu teria que mudar em cada lugar. Eu tendo uma variável já declarada com o número de alunos, eu mudo em um lugar só. Tá? Aqui, né? Obviamente, o número de alunos é inteiro, porque não tem meio aluno, né? As pessoas ou são inteiras ou não são. Beleza, vamos lá. Então, aqui, a gente vai fazer isso tudo, tá? Só que, no final, além de incrementar nosso contador, a gente vai incrementar o MAT. Tá, é porque ele está usando um acumulador separado, né? Eu poderia já usar o MAT como acumulador, tá? Eu poderia usar o MAT para acumular tudo e depois falar MAT é igual a MAT dividido por número de alunos. Mas ele está usando duas variáveis aqui. Então, o acumulador é igual o acumulador, o valor anterior, mais a média daquele aluno. Certo? Acumulador das médias. Então, primeiro aluno, calculei a média dele. Aí aqui aluno 0, né? Aqui primeiro o com vai estar 0. Aí eu calculei a média do primeiro aluno. Aí eu falo, tá, essa média do primeiro aluno e vou pegar essa média e acumular, né? Ou seja, o novo acumulador é o acumulador antigo, que era 0, mais a média do primeiro aluno. Vou fazer isso para os 50 alunos, tá? E aí, depois que terminar meu enquanto, aí eu percebo, eu estou na indentação mais para cá de todas, depois que terminar meu enquanto, aí eu posso falar o seguinte, a média da turma é o que sobrou do acumulador dividido pelo número de alunos. Média anual da turma. Aí eu posso pedir para o computador escrever no final, né? Depois que ele calculou a média de todos os alunos, quando sair do looping, ou seja, quando o com for igual ao número de alunos, vai sair do looping, ele vai escrever a média anual da turma, né? Lembra que eu fiz isso aqui? Acho que foi na segunda aula, igual, né? Ele vai escrever esse texto aqui, isso aqui é um string, e depois ele vai escrever essa variável. Então ele vai dizer a média anual da turma é, 7,5. Fim. Né? Então esse aqui é o nosso algoritmo de média que está ficando cada vez melhor, né? A gente vai colocar ele no Python depois. Né? Vamos ver. E aí tem outro problema, né? E se a gente não souber quantos... Então tem outro problema. Se a gente não souber quantos alunos tem na turma, né? Como é que a gente vai controlar o laço de repetição?
A gente não sabe o número de alunos. Nesse caso, a gente precisaria que o laço ele fosse executado uma quantidade indeterminada de vezes, mas a gente precisa de um critério de parada, né? Senão o computador vai ficar rodando para sempre. A gente precisa de uma maneira para encerrar a repetição na hora que a gente quiser, né? Então, como é que muitas vezes a gente faz isso? A gente explicita um valor especial, né? Então, como aquelas médias ali, NA, N1, N2, N3, N4, são reais, e como notas não são nunca negativas, a gente poderia simplesmente dizer, olha só, o valor -1 é, é um sinalizador. É um finalizador sentinela o nome, tá? Então, e aí você, nas instruções do programa, você fala, olha só, você vai colocando as médias, quando terminar os alunos, aí você escreve -1, que o programa ele vai sair do loop e aí ele vai calcular a média da turma, né? Então, a gente pode usar o valor -1 como finalizador. Então, a gente poderia até vai usar o valor -1 como finalizador. Então, a gente poderia até implementar isso no nosso algoritmo. Vamos lá. Então, a gente poderia botar o seguinte, ó, enquanto isso daqui com for igual a MA ou, né, aqui é mais complicado, né? Aqui, na verdade, eu teria que fazer assim, ó, ou N1 diferente de -1, faço o seguinte. E aqui, na verdade, eu teria que colocar um sim, então, porque eu não quero que ele faça nada disso, né? Porque qual é o problema aqui, gente? O problema é que ele vai ler essa condição antes de entrar no loop, né? Então, a pessoa, ela só vai poder colocar -1 nesse ponto do algoritmo. Então, eu tenho que fazer o seguinte aqui. Eu tenho que fazer, olha só. Se não, pedir para ele ler primeiro, né? E esse resto aqui, eu tenho que fazer só se N1 for diferente de -1. Né? E aí eu vou colocar isso daqui tudo dentro desse se. Ele só vai fazer isso tudo até aqui se a pessoa não escreveu -1. Entendeu? Se a pessoa escreveu -1, aí vai para o final do loop diretamente. Aí ele vai para o início do loop diretamente. E aí, como N1, aqui teria que ser I, né? N1 é igual a -1, vamos dizer que a gente colocou lá no manual que é para colocar -1 na primeira nota, né? Eu poderia colocar aqui IN1 é igual a -1, IN2 é igual a -1, né? Aí no caso poderia colocar em qualquer nota. Pare, tá? Então esse aqui teria que ter um se. Aí, vamos ver, né, gente? Tá ficando complicado, né? Fim-se. Aqui é chatão por causa do jeito que ele bota aqui, né? O se, depois ele bota o então. Vou fazer que nem ele fez o coisa, né? E aqui, né, ele bota um bloco ainda, aí é meio chato por causa disso. Então, vamos lá, vamos botar o bloco. Início. Início. Fim. Né? Aí agora eu vou ter que pegar tudo isso e dentar. Vamos ver se tá certo, né? Então, esse fim do si é com esse fim. Aqui precisa de outro fim do si, né?
Ah, não, esse fim do se aqui é desse se. Esse fim aqui é desse se. E o fim desse se é esse daqui de baixo. Né? Aí aqui eu tenho que dar uma indentação também. Então pronto. Então o nosso programa aqui agora, ele tem duas opções de parada do ciclo, né? Do loop. Ele vai parar ou quando o com chegar a NA, ou quando a pessoa escrever -1. Vamos colocar aqui, ó. Perceba que eu tô incrementando aqui, né? Aqui no caso a pessoa pode escrever o -1 em qualquer uma das notas, né? Vai parar o programa do meu jeito. Ele escrever em qualquer uma das notas, vai parar. E. Então, ele vai fazer o loop só se nenhuma dessas notas for -1. E perceba uma coisa, gente. Mas vê como vai complicando, né? Aqui, como eu estou usando essas variáveis antes de entrar no loop, ou seja, antes delas serem atribuídas qualquer valor, aí eu vou ter que declarar elas. Né? Porque senão ele vai tentar fazer uma comparação com N1, N2, N3, N4 e o que está lá é o valor nulo. Obviamente aqui eu não posso colocar -1, né, como valor. Se eu botar -1, aí o loop ele vai pular diretamente. Colocar 0. Não importa aqui, na verdade, o valor, né, porque supostamente a pessoa ali é forçada a dar um valor. Né? Então o valor que eu botar aqui nunca vai chegar no final do algoritmo para dizer se o aluno foi aprovado ou não, para calcular a média geral da turma, etc. Então, beleza. Então, nosso algoritmo está ficando assim, né? Vamos fazer ele em Python depois. Beleza. Então, repetindo, quando a pessoa botar -1, o loop vai parar. Outro tipo de teste, né? Como eu falei, é o teste com repetição no final. Laço com repetição no final, né? Repetição com o teste no final. Então, você vai repetir isso daqui até que essa condição seja satisfeita. Então, basicamente a mesma coisa, a diferença é só que você vai testar a condição no final. Né? Então, a gente poderia... No nosso caso, na verdade, no nosso algoritmo aqui, como o número de alunos nunca é zero numa turma, senão não tem porque você está rodando o algoritmo. Então, você vai rodar isso aqui pelo menos uma vez. E o que a gente está testando aqui no começo, na verdade, ele só vai acontecer depois de pelo menos uma rodada do algoritmo, não faz diferença. A gente poderia colocar repita isso daqui enquanto... E aí a gente teria que negar isso aqui, né? Enquanto não isso daqui, enquanto essa condição for falsa, né? Porque quando for verdadeira... repita enquanto ela for verdadeira, né? Então repita até... Né, esse algoritmo repita até... A gente teria que negar essa condição. É só a gente pegar esse aqui tudo e botar um não na frente. Ou fazer o De Morgan e ver qual que seria, né? Até ou a nota ser igual ou maior que NA, ou N1 ser igual a 0, ou N2 ser -1, ou N3 ser -1, ou N4 ser -1. Mas basicamente a diferença aqui é só que aqui é garantido que o laço vai ser repetido pelo menos uma vez. Tá? Aí depende da maneira que a gente quiser fazer. Outro tipo de repetição muito importante é esse daqui, que é o for loop. Né? Você já tem, desde o início, você já sabe quantas vezes você quer repetir. A gente poderia fazer também com for loop aqui, nosso algoritmo, né? A gente vai falar o seguinte:
para contador, né? A gente escreveria assim, ó. Para o contador que ele vá de 0 até 150, de 1 até 150, né? Porque acho que aqui é incluindo 150, tá? Depende da linguagem, tá? Tem linguagem que é incluindo, tem linguagem que não é. E aqui é o quanto você vai incrementar. Mais um, sei lá, não sei qual é exatamente a linguagem aqui. Então, o contador de 1 até 150 com incrementação de mais um, faça isso. Então ele vai fazer basicamente o que a gente fez. Ele vai fazer o primeiro loop, depois incrementar mais um, segundo loop, incrementar mais um, terceiro loop, incrementar mais um, tá? Então, é basicamente isso que é o for loop. Tá? Então, não vou nem fazer, tá? Depois vocês olham lá. Mas depois, quando a gente for fazer no Python, eu faço com while e com for. Então, para finalizar, vamos então fazer um algoritmo bem simples, que é um algoritmo que imprime a tabela de tabuada do 5. Então, ele simplesmente vai imprimir a tabela do 5, a tabuada do 5. Então, vamos fazer ele com enquanto, com o repita e com o for. Vamos lá. Então, como é que é o nosso? Então, vamos ver aqui. Isso aqui é com enquanto, tá? Então, a gente vai iniciar, início, fim. É sempre bom, gente, você já escrever assim, a abertura e fechamento de cada parte, que aí fica, a gente não esquece. Então, aqui a gente vai começar. A gente vai precisar do nosso contador, né? Porque nosso while a gente vai usar o contador. A gente vai iniciar. Vamos iniciar com 1. Por quê? Porque sim, será que a gente quer fazer? A gente pode botar o 0 também, tá? No nosso 5 vezes 0. Vai dar 0, mas você pode botar. Então, beleza. Então, a gente vai pegar esse contador. A gente vai fazer o seguinte. Enquanto o contador for menor ou igual a 0, que a gente quer fazer a tabuada de 0 até 10, né? Ó, menor ou igual a 10, a gente quer fazer de 0 até 10, ou de 1 até 10. Enquanto esse contador for menor ou igual a 10, faça. Ele vai fazer o quê? Ele vai escrever 1 vezes, né? Vezes 5 no caso, né? Então, eu estou fazendo a tabuada de 5. Ele vai fazer o contador primeiro 1 vezes 5 vezes 5 igual a com vezes 5. Então, ele vai escrever isso daí para cada um. E depois ele vai com igual a com mais 1. Né? Tem linguagem que a gente escreve simplesmente assim, ó. Com mais igual. Com mais igual é com igual a com mais 1. A gente não tem isso aqui, tá? Com igual a com mais 1. E fim do enquanto. Então, o que que nosso... E aqui o fim do programa. O que que nosso programa está fazendo aqui? Então, ele tem esse inteiro com, que ele começou como 1. Aí, aqui é com, né? 1 é menor que 10? É. Então, vamos escrever 1 vezes 5 igual a 5. Com é igual a com mais 1. Agora, com é 2. 2 é menor que 10? É. Então, vamos escrever 2 vezes 5 igual a 10. Agora, o com é 3. 3 é menor que 10? É. E assim, a gente vai escrever até 10 vezes 5 igual a 50. Aí, eu vou fazer com igual a 10 mais 1, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Aí ele vai parar, ele vai para o final do programa. Então, aqui a gente fez ela usando o enquanto. Agora vamos fazer com o repita. Repita. Então, é basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou copiar aqui. Então, a gente vai da mesma forma. A gente vai declarar nosso com, né? O nosso com vai ser 1.
Só que aqui, em vez do enquanto, a gente vai botar repita, né? Repita, a condição fica no final. Repita, né? E aí, em vez daqui fim enquanto é até. Você vai repetir até com for maior que 10. Por que Let's botou menor igual a 10? E aqui a gente colocou maior que 10, né? Porque aqui no caso, essa condição aqui a gente vai repetir até uma condição for verdadeira. E lá a gente repete enquanto a condição for verdadeira. Então, a gente vai parar quando a condição de cima for falsa. E a negação de com é menor ou igual a 10 é com é maior que 10. Tá? Então, basicamente é isso. Repita. Repetir o quê? Escrever com vezes 5 igual a com vezes 5. Depois incremente o com até ele ficou maior que 10. Então, ele vai fazer com 1. Aí ele vai incrementar 2. 2 é maior que 10? Não. Então, continua repetindo. Vou fazer pro 2. Tarará. Aí quando chegar no 10, eu vou fazer pro 10. Aí com é igual a com mais 1, dá 11. 11 é maior que 10? É. Então parei. Né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa usando o for loop, né? Que é o para. Aqui é um pouquinho diferente a linguagem, mas é basicamente a mesma coisa. Eu, no geral, eu prefiro mais o para, tá? Eu prefiro mais o for. Eu acho mais... Eu sou meio controlador, né? Eu fico meio com medo do while, porque o while, o enquanto, né? Se você não botar uma condição boa, ele pode ficar rodando para sempre. O para, você sabe que ele sempre para. Só tirando aqui pra... Então lá. Então aqui, a gente faz o seguinte. Para com de 1 até 10, com passos de 1, faça. De 1 a 1, né? Com... E aqui a gente não precisa do... Precisa. Aqui, gente, muitas linguagens... aqui acho que a gente não precisaria disso, tá? Porque aqui quando ele faz com de 1 até 10, ele já vai fazer a atribuição por ele mesmo, tá? A gente não precisa também disso aqui, ó. A gente não precisa nem disso, nem disso. Aqui a gente só vai escrever fim para, né? Aqui no livro ele... Desculpa, gente. No livro, aqui ele inicializa o com para 1. A maioria, não lembro de nenhuma linguagem que isso seja necessário, tá? Porque aqui quando eu boto para com de 1 a 10, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir o valor 1 a com, fazer isso daqui para o valor 1. Depois ele vai voltar, vai incrementar passos de 1, né? Então ele vai atribuir o valor 2, fazer, até atribuir o 10. Né? Aqui você tem que tomar cuidado que algumas linguagens eles vão até o que está aqui, e outras linguagens eles param um antes. Acho que no Python ele para um antes, ele pararia no 9. Então aqui eu teria que colocar até 11, tá? Então, gente, por enquanto é isso, tá? Então, próxima aula eu vou falar de dados, e aí eu vou aproveitar e fazer alguns programinhas em Python. Esses daqui que a gente fez, tá? Então é isso, galera. Um abraço. Tchau.